Aqui estamos, Pai querido, aqui estamos para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, para dizer que sem o Senhor a gente não pode viver. Pai querido, obrigada, Senhor, pela noite maravilhosa, obrigada pela nossa família, obrigada por estarmos abrigados debaixo de um teto. Obrigada, Senhor, pela cama quentinha. Obrigada pelo alimento que o Senhor não deixa faltar. Senhor, eu te agradeço. Pai querido, Deus de maravilha, eu te agradeço. Te agradeço pela minha família. Te agradeço, Senhor, por este momento maravilhoso onde eu estou aqui, diante de Ti, colocando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação. Senhor, obrigada, meu Senhor, obrigada. Obrigada, Pai querido, Deus de maravilha, Criador do mundo, meu dono, o dono da vida, o grande eu sou. Te agradeço, Deus, por ter enviado o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Te agradeço, Senhor, porque tenho visto o teu cuidado e a tua proteção para conosco. Te agradeço, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor não nos deixa só. Senhor, peço perdão. Perdão pelas vezes que a gente fala sem pensar. Perdão pelas vezes que a gente é egoísta. Perdão pelas vezes que mesmo sem querer a gente é avarento. Perdão pelas vezes que a gente deixa qualquer outra coisa terrena tirar a nossa atenção de Ti. Perdão pelas vezes que a gente desobedece ao Senhor. Perdão, Senhor, pelos nossos pensamentos. Perdoa-nos, Senhor, pelos sentimentos que não provêm do Senhor, pelos pensamentos que não provêm do Senhor e pelas atitudes que não provêm do Senhor. Pai querido, quero pedir, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, alcance os corações, Deus. Revele-se a eles. Permita que as pessoas te conheçam, Senhor. Principalmente os cristãos. Aqueles que encontraram Jesus, mas ainda não têm um coração fértil para que a Tua palavra seja semeada. Senhor, eu peço que o Senhor dê a cada cristão um desejo constante de buscar a Tua palavra e ouvir a Tua voz e ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Peço que essa palavra que vamos ler agora, Senhor, que ela seja ministrada em cada coração. Que o Espírito Santo ministre em cada coração, Deus. E que as pessoas sejam libertas de tudo que prende elas, de tudo que impede elas de ser felizes na Tua santa e gloriosa presença. Que elas alcancem o reino do céu para merecer a salvação e a vida eterna. Que assim seja, em nome de Jesus. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. João 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz te dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se atemorize nem turbe o vosso coração. Jesus nos deixou a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre em nosso coração, na nossa mente, faça morada e nunca mais saia. Que a paz nunca mais saia da gente. Que a gente não deixe nada no mundo, nenhuma adversidade, nenhum problema, nenhuma situação afligir a nós, tirando assim a paz. Que assim seja em nome de Jesus. Vamos estudar o capítulo 15 de Marcos. Se você não pegou a tua Bíblia ainda, pausa o vídeo, corra lá e pega a Bíblia.
para que a gente possa ler juntos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedisse. No versículo 7 está dizendo que havia um preso chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido um homicídio. Vinda a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu dizendo: Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. A palavra incitaram aqui quer dizer instigaram, convenceram, fizeram com que eles falassem. E Pilatos lhe perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Porém, eles gritaram cada vez mais: Crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aquele povo não quis que Jesus fosse solto. Aquele povo deixou que Jesus fosse crucificado, e não somente deixou, mas também contribuiu, porque foi dado a eles o direito de escolher entre Jesus e Barrabás. E os principais sacerdotes também estavam ali. E foi porque os sacerdotes incitaram o povo a falar que era Barrabás que aconteceu isso. Mas tudo era previsto para acontecer dessa forma, porque era necessário que Jesus morresse por nós na cruz. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinha, puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Então aqui está mostrando a humilhação, né? Deles humilhar e zombar Jesus. Jesus sendo Cristo, mas eles não acreditavam, né? Então ali eles estavam zombando de Jesus. E no 21 ao 32, está dizendo que obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, o pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam entre si: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam.
e continuaram insultando Jesus, dizendo que se ele era o Cristo, por que ele não salvava a si mesmo? Ele não salvava a si mesmo porque ele queria e era necessário que ele morresse na cruz para nos dar salvação e reconciliação com Deus. Chegando ao meio-dia, houve trevas, do 33 ao 41. Houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre. E colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então aqui já houve um reconhecimento de que realmente Jesus era o Filho de Deus. Do versículo 40 ao 41, está dizendo que estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Glória a Deus, que houve reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus. Do 42 a 47 fala que ao cair da tarde, por ser um dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito tempo que Jesus morreu. Após certificar pela informação do comandante, cedeu o corpo de José. E ele, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. E aqui a gente vê a morte de Jesus, vê o sofrimento de Jesus, entende o tanto que ele sofreu para que a gente estivesse aqui hoje reconciliado com Deus. Mas ele quis pagar esse alto preço porque ele mesmo disse: Mas se não for da tua vontade afastar de mim esse cálice, que seja feito conforme a tua vontade, não conforme a minha. Então Jesus queria, ele queria sim morrer na cruz para nos salvar. Aqui no capítulo 14 é que Jesus fala para Deus. Versículo 36. Tudo é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, no capítulo 14, Jesus disse que não fosse o que ele quer, mas sim o que Deus queria. Ali, ele estava como humano, sofrendo aquela dor. Só que Jesus era Deus e ele sabia que ia pagar esse alto preço pela nossa vida. E obrigada, Jesus, por nos reconciliar com o Pai. E aqui fala que o véu do templo se rasgou. E ali todos puderam ver sinais de que Jesus era o Cristo. E houve reconhecimento. E esse é o capítulo 15, onde fala sobre a morte de Jesus. E só nos faz nos convencer de que a gente precisa receber Jesus como nosso Salvador, mediante a graça maravilhosa que foi a morte de Jesus na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Que a gente consiga entender e valorizar a morte de Jesus na cruz. Permita-se ouvir a palavra de Deus, permita-se falar com Deus, permita-se orar ao Senhor, permita-se estar na presença do Senhor, buscar estar com Ele a cada segundo, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê
um ótimo dia, né? Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Amo vocês em Cristo Jesus. Fique com Deus até o próximo vídeo.